Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, né, iniciando mais um novo vídeo no canal do YouTube e eu quero falar para vocês, né, que é de extrema importância a gente compreender, né, algo importante que eu sempre falo para vocês, né, e eu sempre assumo aqui para vocês que eu creio em Jesus Cristo e que tudo começa aqui. Eu acho que o manual é esse, as instruções estão aqui. E eu vou falar algo para vocês. Aqui contém, eu sempre falo, aqui contém o manual de como tratar as autoridades, né? E aí a gente sabe que as autoridades foram constituídas por Deus. A gente sabe também que aqui nos instrui diversas coisas. E tudo começa aqui, né? E que a autoridade maior é o nosso Deus, né? Que manda acima dos céus e embaixo na terra. Eu sempre digo que ele manda e não é mandado, faz e ninguém desfaz, e operando ele quem impedirá. E nessa manhã eu quero aqui relatar para vocês que é de extrema importância que a gente venha sempre nas manhãs, a gente meditar na palavra, fazer uma oração, se não for na manhã, que seja na noite. E também quero falar para vocês que esses dias eu fiz um vídeo para vocês falando sobre buscar progredir, né? Fazer um curso, ler. Eu lembro-me que logo no início, quando eu estudei, eu passei pela escola polivalente também, da cidade de Miguel Calmon. E eu já tinha aquela curiosidade de tentar compreender, de chegar em uma compreensão daquilo que me era explicado na época que eu estudava. Eu tinha um professor que, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele era professor de filosofia. E ele explicava, né, ele tinha algumas explicações, porém nem tudo eu compreendia, porque não me chegava a compreensão de que aquilo que ele estava passando estava correto, sabe? Aí eu ficava, mas eu acho que tem algo que está diferente aí, que não é desse jeito. Então eu começava, não era que eu debatia, mas eu procurava compreender ele para que a gente chegasse a uma compreensão junto de que a gente estava correto. Entendeu? Eu era uma pessoa que observava muito na aula, eu queria aprender mais, eu gosto de aprender mais, seja na matéria de geografia, seja em filosofia, em ética. Lembro-me também que eu tinha uma professora de ética que ela já falava sobre cidadania, né? E até nos estudos atuais fala, né? Sobre ser um bom cidadão, como a gente cooperar, né? Para um Brasil melhor, para um país melhor, né? Então, eu acho que o manual de tudo sempre começa aqui, né? Aqui ensina como tratar as autoridades. As autoridades foram constituídas por Deus. Lembro-me que na minha infância eu já fui criada no meio de autoridades, né? Pessoas que trabalham com lei. Seja na parte da convivência e eu aprendia muita coisa a respeito disso, sabe? Principalmente como tratar. E hoje, desde minha infância, eu sempre tratei bem os mais velhos. Sempre tratei bem as pessoas, as autoridades também, né? E a Bíblia ela vai nos relatar que as más companhias corrompem os bons costumes. Né? Isso está no livro de 1 Coríntios 15:33. É de extrema importância que você venha compreender, porque tudo começa aqui. Né? E eu lembro-me que eu sempre fui uma menina que gostei assim de lidar com pessoas que gostam de falar sobre moda, sobre beleza, sobre leitura, sobre as coisas de casa, sobre comprinhas, né? De coisas que viessem nos fazer progredir, né? Que venham trazer conhecimento, sabe? A gente gosta dessas coisas. E tem pessoas que realmente têm compatibilidade comigo, mas tem outras que eu sinto que não tem. Porque se a gente for assimilar, né,
alguns comportamentos, e eu acho que isso vem comigo desde questão de relacionamentos também. Às vezes eu não me dou bem, porque quando, assim, gente, é algo que tá em mim, sabe? Como a Bíblia diz, as más companhias corrompem os bons costumes. É, tem coisas que traz compatibilidade, que a gente vê que tá na mesma conexão. Mas tem algo que eu não gosto, pessoal. Isso é nítido. Quem se aproximar de mim sabe. E quem já passou por mim também sabe. Eu não gosto de vida dos outros, sabe? A Bíblia nos instrui também isso, né? Sobre roda dos escarnecedores. E às vezes eu me afasto, não é por nada, é por conta disso que não tem compatibilidade, não se encaixa comigo. Eu não gosto. E eu quero deixar bem claro para vocês que quando eu me encosto de junto de alguém, que Deus permite, que seja para edificar, né? Que seja para que a gente venha ser um canal de bênção, porque sabemos que Jesus é Jesus, independentemente de placa. Como vocês sabem, sempre gostei de orar por pessoas, isso desde a minha infância, porque assim, onde eu passava, a Bíblia sempre me perseguia, né? A Bíblia sempre, seja na igreja batista, seja... porque como eu falei para vocês, desde a minha infância eu sempre visitei igrejas, sempre fui para igrejas cristãs, entendeu? E então, isso aqui é um manual para tudo. E que a gente venha saber demasiadamente, que é de extrema importância você ler este manual aqui. Então, eu tô falando para vocês, para que vocês venham compreender essa palavra de hoje, que eu deixo aqui nessa manhã. As más companhias corrompem os bons costumes. E eu sempre fui uma menina que gostei de aprender, de buscar novo conhecimento. Lembro-me que há muito tempo atrás eu gostava de começar a anotar palavras difíceis que viessem se assimilar com algumas palavras que eu já sabia, para que meu vocabulário começasse a enriquecer. Aí no decorrer desses tempos, eu fui seguindo pessoas que tenham o mesmo, eu posso falar assim, uma mesma, como se fosse uma interligação, uma ligação entre mim e ela, sabe? E aí eu vi que estava se encaixando as coisas, sabe? E quando você é uma pessoa que você procura aprender, conhecer mais coisas, ler, buscar, e você começa a notar que quem está próximo não tem a mesma conexão que você lembra daquela palavra, mas companhias corrompem os bons costumes, entendeu? E é de extrema importância que venhamos entender o que a Bíblia ela nos ensina, porque aqui é o manual de tudo. Como tratar o próximo, tanta coisa, pessoal, tanta coisa importante a Bíblia nos instrui, né? Então é isso. Eu aprendi muito sobre isso. E no decorrer do tempo, como eu falei para vocês, essa questão de eu estar anotando as coisas, as palavras para enriquecer o meu vocabulário, em relação também aos meus estudos, tudo que eu fazia, o nível de tempo que eu passei estudando a Bíblia, e fui aprendendo mais. Todo dia é uma descoberta, né, pessoal? Todo dia é uma descoberta em relação à Bíblia também. Então, que você venha entender, né, que Deus, ele é a autoridade maior, né? Ele manda e não é mandado, faz e ninguém desfaz, e operando ele quem impedirá. E em relação à minha infância, eu sempre gostei de músicas, de ouvir músicas, como eu falei para vocês, era Vanessa Camargo, era Roupa Nova, algumas bandas que tem aí, sempre gostei também Esses dias eu estava até querendo
buscar ouvir umas músicas que eu ouvia na infância, que é também muito bom, né? E cheguei em uma conclusão que, às vezes, por conta do seu nível de renúncia, seu nível porque assim, o favor do Senhor está sobre aqueles que Ele conhece, né? Quem nos justifica é Deus. Deus é que nos justifica. Ele conhece o nosso anonimato, né? Quando ninguém vê, Ele vê, né? Ele conhece o nosso anonimato, Ele conhece o seu anonimato e conhece o meu. Então, quem nos justifica é Ele. Então, hoje a gente vê que muitas das vezes tem pessoas que mostram algo, né, pessoal? Mostra algo aparentemente, mas não é aquilo que está mostrando, porque eu aprendi que a conversão é de dentro para fora. Evangelho é mudança de vida, evangelho é mudança de caráter. E por isso que eu digo que Jesus é Jesus, independentemente de placa, e que Ele opera, Ele confunde a mente humana, mas que venhamos saber que aqui está o manual, tá, pessoal? Aqui está o manual, tá? E que Deus possa estar abençoando vocês. Hoje eu não botei nenhum plano de fundo, eu não coloquei nenhum plano de fundo, mas que vocês venham a compreender e entender que já tive também um relacionamento que me instruía muito a ler livros, gostava de livros assim como eu. E que tem coisas, pessoal, que tem coisas que tem compatibilidade, mas tem coisas que não adianta você querer insistir, entendeu? Não adianta você querer insistir porque não é, entendeu? Não é, entendeu? O próprio Deus, ele vai agir, ele vai entrar em ação, entendeu? Então, creia no que eu tô falando pra vocês. O manual tá aqui, de tudo. De tudo isso aqui tá o manual. De tudo tá o manual, né? Então, é como eu falei pra vocês. Guarda essa palavra, as más companhias corrompem os bons costumes, né? E a Bíblia também fala sobre a roda dos escarnecedores, né? E eu lembro-me que eu sentei com uma amiga muitos anos atrás, que a gente teve uma compatibilidade muito forte, né? Ela é de um vínculo bem mais forte comigo, assim, em relação à convivência familiar. Porém, ela é uma pessoa que ela tem muito conhecimento também, sabe? É uma pessoa que edifica, se você sentar com ela, edifica. Então, tem pessoas que infelizmente não têm compatibilidade, sabe? Que não adianta a gente insistir. O manual tá aí, as más companhias corrompem os bons costumes. E que Deus possa estar abençoando vocês, que Deus possa continuar guardando, fazendo a obra dele, agindo. E espero que esse vídeo venha edificar a sua vida, venha edificar a sua casa e venha edificar a sua família. E é isso. Tenham um bom dia, que vocês possam assimilar tudo isso que eu estou falando de maneira correta, porque hoje em dia sabemos que a gente instrui da maneira correta e às vezes tem pessoas que não compreendem, não têm a mesma compreensão e não têm a mesma compreensão que outras, né? Que isso tudo vai de nível de sabedoria e acaba aqui manipulando outras, influenciando outras para que tenha confusão. Mas a Bíblia diz que as coisas de Deus traz paz e nem confusão. Em todos os meus vídeos eu sempre digo, eu não venho aqui instruir para desmerecer, nem humilhar, nem desfazer de ninguém, porque Jesus, ele é humilde, entendeu? Mas as instruções estão aqui, tá? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, e que esse vídeo possa edificar a sua vida e a sua casa e os seus familiares. Deus abençoe vocês e tenham um bom dia.